Você jogou suas cartas de Pokémon fora quando era criança, ou pior, a sua mãe jogou, e agora essas mesmas cartas valem mais do que o carro que tá na sua garagem. Em 2022, Logan Paul comprou uma única carta de Pokémon por 5,3 milhões de dólares. Uma carta de papel, reconhecida pelo Guinness como a mais valiosa já vendida. A carta se chama Pikachu Illustrator, e ela é tão rara que existem menos de 40 cópias confirmadas no mundo inteiro. Mas calma, eu não vim aqui falar hoje só de carta milionária que ninguém tem. Vim falar de algo que pode estar dentro do seu armário, embaixo da sua cama, ou na sua casa, ou até da sua avó mesmo. Vamos recapitular e lá desde o começo. O Pokémon Trading Card Game foi lançado no Japão em 1996, ou seja, tem quase 30 anos de mercado. Nesse tempo todo, a The Pokémon Company já produziu mais de 75 bilhões de cartas no mundo. Soa muito, né? Mas é exatamente por isso que o jogo ainda funciona como investimento. Porque dentro dessas 75 bilhões de cartas existem séries antigas que foram impressas em quantidades pequenas, em papel de qualidade inferior e que raramente chegaram ao Brasil em bom estado. Essas são as que valem dinheiro de verdade. E no Brasil, o mercado acordou para isso, de forma brutal em 2025. As vendas de cartas usadas cresceram 130% em comparação em 2024, superando Yu-Gi-Oh! E Magic combinados. Não é uma nostalgia, é movimento de mercado. Mas o que transforma uma carta comum em um ativo financeiro? São 3 fatores principais, e todo colecionador sério conhece essa tríade de cor. Primeiro, a raridade dela. Cada coleção de Pokémon tem categorias de raridade impressas na própria carta, indicadas por um símbolo no canto inferior direito. Círculo é comum, diamante é incomum, estrela é rara. E depois existem as Illustration Ray e as Special Illustration Ray e as hiper raras, que são as que aparecem em menos de 1% dos pacotes abertos. Segundo fator, condição da carta. É aqui onde a maioria das pessoas perde dinheiro sem saber. Uma carta que vale 5 mil reais em estado perfeito pode valer 200 reais com uma única dobra no canto. O mercado chama isso de grading, que é classificação oficial do estado de conservação. Empresas como PSA e Beckett avaliam as cartas numa escala de 1 a 10 e uma carta nota 10 pode valer 10 vezes mais do que o valor dessa carta nota 7. Terceiro fator, a arte. As cartas Special Illustration Ray, lançadas a partir da era Escarlate e Violeta, se transformaram em objeto de desejo por causa da arte da página inteira, que parece uma pintura, pra ser sincero. Essas cartas viraram peça de coleção, não só de jogo. Agora vem o dado que mais choca as pessoas quando eu falo. Desde 2004, as cartas físicas de Pokémon valorizaram 3.821%. No mesmo período, o índice SP500, que é a referência de investimento mais respeitada do mundo, valorizou 483%. Isso significa que quem guardou cartas de Pokémon em bom estado desde 2004 bateu a bolsa americana por quase 8 vezes. Mas atenção, isso não é um convite para você sair comprando o pacote agora e achando que vai ficar rico. O mercado de cartas tem uma lógica própria. O que esse dado mostra é que o mercado amadureceu, institucionalizou e hoje é levado a sério por colecionadores, investidores e até fundos especializados no exterior. No Brasil, plataformas como a OLX e marketplaces especializados como a DexCerto já movimentaram esse mercado de forma profissional. Vou te mostrar agora quais são as cartas que mais valorizam e por quê. As cartas da primeira geração, especialmente a série Base 7 oficial de 1999, são as mais cobiçadas. Charizard Holo, Blastoise Holo, Venusaur Holo são os 3 nomes que todo colecionador sabe de memória. O Charizard, primeira edição em nota PSA 10, foi vendido por 420 mil dólares em 2022. Mas mesmo fora do PSA 10, cartas dessa série em bom estado valem facilmente entre 5 e 50 mil reais no mercado brasileiro atual. Depois vem as cartas de treinador, que em 2025 voltaram com força total ao jogo. O lançamento da série Mega Evolução em setembro de 2025 trouxe de volta mecânicas antigas que agitavam tanto os jogadores como colecionadores. E as cartas de treinadores como Lily, Marnie, Professor Magnolia têm algumas versões full art que chegam a 2 mil reais por unidade no mercado secundário. Outro grupo importante são as cartas japonesas, que muitas vezes têm tiragens menores do que as versões ocidentais e chegam ao Brasil com um ágio de 30 a 50% sobre o preço do Japão. Mas agora eu preciso te falar sobre o maior risco desse mercado, porque ele está crescendo e junto com os preços, falsificação. À medida que as cartas foram ficando mais valiosas, a indústria de cópias ilegais também se profissionalizou. Hoje existem cartas falsas tão bem feitas que enganam compradores sem experiência, mesmo ao vivo. E o problema jurídico aqui é sério. No Brasil, a comercialização de produtos falsificados configura crime previsto na Lei de Propriedade Intelectual, a Lei número 9.279 de 96, com pena de detenção de 1
1 a 3 meses ou multa para quem vende também. E isso vale mesmo que o vendedor alegue não saber que era falso. A The Pokémon Company é uma empresa agressiva na proteção dos seus direitos de propriedade intelectual e já acionou fornecedores e distribuidores de réplicas em vários países. Para o comprador que foi enganado, o caminho é o Código de Defesa do Consumidor, com direito à devolução integral do valor pago. Mas na prática, recuperar esse dinheiro no mercado informal é bem difícil. Por isso, nunca compre carta de alto valor sem um laudo de autenticação de uma empresa credenciada e desconfie também dos preços muito baixos do mercado. Então, como que você entra no mercado de forma inteligente? Primeiro passo, inventário. Vai lá no armário da sua casa, da sua família, em qualquer lugar onde podem ter cartas antigas. Separa tudo. Fotografa frente e verso de cada carta com uma boa iluminação. Segundo passo, a identificação. Use o site da oficial da The Pokémon Company ou plataformas como o TCG Player para identificar a série, o número e a raridade de cada carta. Terceiro passo, avaliação de condição. Examine cantos, superfícies de brilhos, qualquer marca reduz o valor. Se a carta parecer valiosa, não tente limpar sozinho, você pode só estar piorando o negócio. Quarto passo, cotação. Consulte o histórico de vendas realizados, não apenas os anúncios de quem quer vender. No eBay, você filtra por vendas concluídas. No Deck Certo, você acompanha o histórico de transações. Quinto passo, se a carta valer mais de R$500, considere mandar mensagem para o Grand profissional. O serviço da PSA custa entre 20 e 50 dólares por carta, mas pode multiplicar o valor final em 3, 4, 5 vezes. O mercado de cartas de Pokémon não é mais um hobby de criança. É um setor que movimentou 12 bilhões de dólares em merchandise só em 2024, que produz 10 bilhões de cartas por ano e tem investidores sérios olhando para ele como classe alternativa de ativo. O que começou como um jogo de tabuleiro japonês em 1996 se tornou uma das maiores histórias de valorização de ativos colecionáveis da história moderna. E o Brasil está dentro dessa história, com crescimento acelerado, mercado organizado e demanda reprimida de anos de colecionadores que só agora perceberam o que tem na mão. A pergunta que fica aqui é simples: você ainda tem cartas antigas guardadas em algum lugar? Porque talvez você possa estar sentado em cima de um ativo sem saber. Se você quer entender como o direito, os contratos e as estruturas invisíveis do mercado definem o valor dos ativos que você nem imagina ter, me segue aqui. Todo dia tem uma análise nova saindo. Comenta aqui embaixo, você ainda tem cartas de Pokémon guardada em casa ou jogou tudo fora?